Então, pessoal do Podcast Timão, eu, a Mari, o Silvinho, a gente está aqui no escritório do Matias Romano Ávila para conversar com ele a respeito das finanças do Corinthians. Ele é diretor financeiro do clube. Então, Matias, obrigado por participar aqui do Podcast Timão. E você poderia se apresentar para o torcedor corintiano, dezenas de milhares de torcedores que acompanham a gente e querem sempre saber das finanças do clube que estão nas suas mãos. Pois é, Marco, Mariana, Silvinho, boa tarde a todos. Bom, eu sou empresário. Durante 38 anos eu militei no mercado de seguros. Sou engenheiro civil e liderei por muitos anos várias companhias. No ano passado eu resolvi ter uma carreira solo no mercado de seguros. Tenho 2 restaurantes japoneses em São Paulo, tenho uma pizzaria, 32 anos na minha cidade de Casa Branca, interior de São Paulo, e tenho uma corretora de seguros, a Zoom Seguros, e que não tem nenhum seguro do Corinthians, deixar muito claro isso, porque eu tenho responsabilidade de aonde eu presto a minha paixão, não confundo com os meus negócios. E estou dedicando a essa gestão do Andrés, pela minha paixão. Sou sócio do Corinthians desde 1990, não sou conselheiro e fui convidado para ajudar nessa administração. Estou à disposição de vocês. Desde quando que você é diretor financeiro do clube? Desde o ano passado, desde maio do ano passado. Qual a principal pendenga, assim, o que você fala, caramba, é difícil por causa disso? É o estádio? Não, o estádio está absolutamente tranquilo, podemos falar do estádio. O estádio é o maior legado que essa administração, ou que as últimas administrações, porque foi contratado desde a época do Mário Gobi, e que foi uma iniciativa na época com o Andrés, quando era presidente, pela primeira vez. Depois passou pelo Roberto, que deu continuidade e tal. Eu acho que é o maior legado que essas diretorias estão deixando para o Corinthians, né? Além do que o CT da base que está em desenvolvimento. Eu vou passar para o Silvinho e para a Mari, mas antes só uma dúvida que eu tenho e que muitos torcedores do Corinthians têm. O Fábio Carilli fala para o Duílio, eu quero um meia. O Duílio fala para o Andrés, eu preciso de um meia. O Andrés pergunta para você quanto a gente tem para contratar um meia, mais ou menos assim? O Andrés pergunta se tem dinheiro, qual o compromisso, sempre foi muito responsável nas contratações. Recentemente ele disse que tinha exagerado um pouco, evidentemente está dentro do nosso orçamento, a gente precisa vender algum jogador, que depois podemos falar um pouco do orçamento do Corinthians, porque nós precisamos fazer pelo menos 50 milhões este ano, que está no nosso orçamento, não tem nada de enganoso nisso, né? Na verdade, comprar e vender faz parte do nosso negócio. E, principalmente, formar os jogadores, né? O Corinthians sempre teve tradição de ter jogador da base. Nós temos jogador da base do Corinthians no mundo inteiro. E são vários que estão aí jogando, né? Na última seleção, tinham 3. Né? Marquinhos, William, Fagner, que foram originais da base do Corinthians. Mário? Bom, queria já começar nesses 50 milhões aí, que está mais atual. A perspectiva de que no começo do ano não seria o ideal para vender, porque no meio estaria mais valorizado algum jogador para bater esses 50, 60 milhões, continua em alta? Sim, continua. A gente tem proposta de vários jogadores. Acontece o seguinte, muitas vezes você recebe uma proposta, o jogador não quer ir embora, porque jogar no Corinthians é bom, recebe em dia, tem prestígio. Quando ele está bem fisicamente e é aproveitado a sua imagem e presta um serviço disputando uma vaga no time de cima, todo mundo quer jogar no Corinthians, porque jogar no Corinthians aparece para o mundo todo, né? Então, é importante que a gente também traga os jogadores para que eles possam se desenvolver e também prestar o seu serviço. O objetivo do Corinthians é ganhar títulos. O objetivo do Corinthians é ser grande. O Corinthians não pode nunca entrar num campeonato para não disputar o campeonato, porque é um dos maiores clubes do Brasil, consequentemente, os maiores clubes do mundo, né? Bicampeão mundial, campeão da Libertadores, o maior campeão paulista, tem 5 títulos nacionais,
4 vezes da Copa do Brasil, né? Então, quer dizer, o Corinthians tem uma história de mais de 100 anos e, enfim, tem que continuar a sua história. Silvinho? Como é que surgiu o convite para você assumir a diretoria financeira do Corinthians? Você assumiu no lugar de um diretor que ficou pouco tempo. Então, como é que surgiu esse convite? Qual é o teu histórico de corintiano? Você é um cara da arquibancada, frequentava a arquibancada? Por exemplo, a gente já teve um diretor, por exemplo, o Raul, que foi um dos fundadores da Camisa 12, por exemplo. Então, qual é o teu histórico de corintiano? Se você é aquele cara raiz de arquibancada, ou sempre foi um cara mais de numerada? E como surgiu o convite? E quando você assumiu a diretoria financeira, nos 10 primeiros minutos, deu vontade de ir embora e se arrependeu do convite? Como é que foi? Como é que funcionou isso aí? Não, Silvio, o segundo jogo que eu fui na vida, eu tinha 4 anos de idade, em fevereiro de 1955, 4 anos. Eu tenho 68 anos e eu fui ver o Corinthians ser campeão. E o adversário jogou com a camisa azul, né? E sem distintivo. E o Corinthians foi o campeão dos centenários e fui levado pelo meu pai. E eu lembro muito bem, e sei a escalação do Corinthians de 1954 de cor, né? Gilmar, Olavo e Dário, Goiano, Alain e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Então, quer dizer, sou um corintiano de 4 costados. Estou lá pela minha paixão, fui convidado para cuidar do basquete. Eu fui presidente do Casabranca Basquetebol Clube durante muitos anos. Fomos vice-campeão brasileiro com uma cidade de 30 mil habitantes. Joguei basquete a vida toda, joguei futebol também, mas jogo futebol até hoje. Temos um grupo de amigos que joga futebol há 40 anos juntos, inclusive meu filho, que eu tenho muito orgulho, foi juvenil do Corinthians, e depois acabou seguindo o meu caminho, continua também engenheiro, enfim. E a minha história no Corinthians é uma história que continua para a vida toda. Fui convidado a ir lá ajudar a cuidar do basquete. Quando eu cheguei, o Wesley estava se afastando, e eu fui convidado pelo Luiz Paulo na época, porque o Luiz prestava um serviço para mim quando eu era vice-presidente da Sul-América, que eu fiquei nos meus 8 últimos anos na vice-presidência da Sul-América. E aí o Luiz convidou, vamos lá para você ajudar a integrar e tal. E quando eu fui, o Wesley precisava se afastar e o Andrés me convidou para ajudá-lo nessa missão. Eu aceitei, estou tranquilo, estou feliz, estou me desenvolvendo no meu trabalho e com muita responsabilidade, evidentemente. Essa diretoria tem muita responsabilidade no desenvolvimento dos negócios do Corinthians. Agora, o Corinthians precisa ganhar títulos. Esse ano já ganhamos um, né? Isso já é importante. Estamos disputando a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, com um time competitivo. E agora, futebol é um ciclo, né? O Corinthians, nos últimos 4 anos, ganhou 2 brasileiros. E ele desmontou o time 2 vezes, em 15 e 17, né? Remontou, foi campeão de novo, né? Então, não é fácil. A vida do clube no Brasil é muito difícil. Nós estamos numa fase de transição importante, da entrega da arena para que o torcedor corintiano fique tranquilo e também da remontagem do time para que cada vez seja mais competitivo. Essa semana nós tivemos uma publicação que mostra, eu acho que é exatamente as perguntas que o Marco está aí tentando me fazer aqui, quais os clubes que poderiam competir com o Flamengo e o Palmeiras que têm uma arrecadação importante, né? Por que eles estão nessa situação? Por situação diversa, o Flamengo muito diferente do Palmeiras, e não cabe aqui comentar os adversários. O Palmeiras tem uma mecenas e o Flamengo conseguiu se modernizar. Não, o Flamengo também tem um desconto de dívidas trabalhistas que foram equacionados no governo do Rio de Janeiro. Isso lhe deu muita possibilidade. Eu queria dizer que a dívida do Corinthians é de 490 milhões, dos quais 270 de longuíssimo prazo,
Para um clube que arrecada mais de 500 milhões por ano, isso é perfeitamente administrável. Que é longo prazo. Mais de 20 anos. Então, quer dizer, o Corinthians tem uma situação financeira muito tranquila e tem uma camisa muito forte para arrecadação, tanto que eles até criticam que a camisa está cheia de marca, mas é assim no mundo inteiro, né? Se nós pudéssemos ser sustentados somente pelo sócio-torcedor ou pelo consumo da venda de camisa, seria muito mais fácil. Infelizmente, a nossa economia não possibilita isso. Então, nós temos que ter realmente a exploração da marca para poder completar a nossa receita, para que a gente possa ter uma vida tranquila. Eu tô com um negócio na cabeça, deixa eu só fazer uma correção, porque o Matias falou em 4 títulos da Copa do Brasil, eu tô pensando são 3, porque é 95, 2002 e 2009. Acho que são 4. Eu não tenho Depois de 2009, Acho que são 4. tudo bem. Porque o maior ganhador é o Cruzeiro, que tem 6, né? Eu É, acho que são 4 também, mas não tenho certeza. mas tudo bem. Importante que é um grande ganhador. A de situação financeira do Corinthians é tranquila, mas o Só clube completando precisa... aquele raciocínio, Ah. os 3 clubes que têm uma situação encaminhada é o São Paulo, o Grêmio e o Corinthians, né? Então, isso para nós, isso é realmente realidade. Como é que o clube tem uma situação financeira tranquila e precisa vender os jogadores, fazer 50 milhões faz parte- para equacionar? Se tivesse uma situação tranquila, não poderia viver sem a venda de jogadores? Não, nunca, né? Porque o nosso negócio é comprar e vender. Porque senão nós só formaríamos, teríamos só jogador da base, tá certo? Nenhum clube do mundo é assim, nem o Barcelona. Então nós só formaríamos e venderíamos. Nós não somos só vendedores, nós somos compradores. E não dá para só comprar e revender depois. Porque nós teríamos sempre que ter... Então nós temos que mesclar, formar jogadores, comprar, vender, é o nosso negócio. É o negócio de todo mundo, né? Porque o jogador joga um tempo, depois ele também procura um caminho, evidentemente. Agora, o ideal era ser que nem antigamente, que o jogador ficava a vida toda no clube, né? Nós tivemos vários jogadores que jogaram só no Corinthians, né? Mas não é mais assim. Então, faz parte do nosso orçamento, está lá registrado 44 milhões de venda de atletas. Ano passado, nós vendemos 110 milhões. Né? 44 em 2019. Já vendeu quanto e falta vender Então, quanto? nós vendemos o Douglas, né? Que está em torno de... Deve vir para nós em torno de 11 milhões. Então vai precisar vender mais nessa janela agora. Sim. Não, ou no final do ano, né? Para fechar o balanço. Porque, na verdade, você precisa fechar o balanço no final do ano para não ficar negativo. Né? Então não precisa ser nessa janela, pode ser na janela do final de ano. Fala mais. Quem são os jogadores que vocês depositam mais confiança para bater essa meta? Nós não temos esse desejo. Nós gostaríamos que todos ficassem. Porque, na verdade, a gente não tem o desejo que ninguém saia que esteja jogando. Mas você recebe uma proposta, o jogador quer ir embora. Mas baseado no elenco do Corinthians, no que tem de retorno, nas peças do time, de qualidade, etc. Mariana, essa pergunta daria até uma intranquilidade para o jogador. Você me permite colocar dessa forma, né? Na verdade, tem aqueles que são mais atrativos, aqueles que aparecem mais. Por exemplo, o Pedrinho fez uma boa participação no torneio de Toulon, ele fica exposto, né? Assim como o Fagner na seleção. Mas tem jogador que não quer ir embora, que quer jogar no Corinthians a vida toda, né? Tem gente que recebe proposta e não vai. Enfim, e o corintiano gosta, né, de alguns jogadores mais que os outros. Por exemplo, o Cássio é um jogador admirado, querido e tal. O Cássio recebeu proposta lá atrás e não foi, né? Então, a gente não tem o desejo de ninguém. Mas agora, quando recebe uma proposta, a gente avalia se é realmente uma boa coisa para o clube, que realmente vai atingir os nossos objetivos. Está no orçamento 44 milhões. A gente tem que atingir o orçamento. Se por acaso eu não vender, eu tenho que arrecadar de uma outra forma. Vender camisa, fazer um outro patrocínio, alguma coisa para cobrir o orçamento. Qual a folha salarial dos jogadores do Corinthians? Você tinha falado no final do ano passado, em uma coletiva, 11 milhões por mês, é mais ou menos isso? 10.400 que com os encargos sociais dá alguma coisa em torno de 14,5. Tá certo? Que é o que está publicado em todo lugar, é realidade, é verdade.
É transparente, a gente não Isso esconde. contando jogadores emprestados, sub-23, contando tudo. Tudo. E a folha salarial do Corinthians é menor do que a do Palmeiras, por exemplo? Porque o que dizem é que, apesar de ter toda essa história de que o Palmeiras é um time milionário e tal, a folha salarial acaba sendo parecida. É muito menor. Eu não gosto de comentar o clube, o nosso adversário, mas é muito melhor, muito menor, muito. Acima do Corinthians no futebol brasileiro deve ter uns 4 ou 5 clubes, hoje. Então, assim, é vantagem você ter isso? Não, é importante você ter o controle, porque você precisa gastar aquilo que recebe, né? E nós temos as nossas receitas, que são receitas de televisão, do pay-per-view, na nossa marca, enfim. Mas é importante que você tenha um controle das despesas. Silvinho? O que o torcedor questiona bastante, isso nas redes sociais, enfim, que o Corinthians ele se defende muito mal quando é atacado na imprensa. A gente teve recentemente um caso, a tal história das marmitas. O Corinthians não paga marmita. Você, como diretor financeiro, quando você recebe no seu WhatsApp lá um amigo te manda, pô, mas vocês não pagam marmita? Porque é claro que você tem amigo palmeirense. Aí você recebe lá no teu WhatsApp, o Corinthians não paga marmita. Como é que você sente isso? Não dá uma pontada no coração? Não dá. O problema é o seguinte, existe muita maldade naquilo que é colocado, né? Porque, na verdade, você lê uma ação judicial, não vai até o fim, depois vai dizer que o Corinthians não paga a marmita. Vou explicar o caso da marmita para você. Nós tínhamos o fornecedor da nossa casa, no Tatuapé, enquanto o CT da base não está pronto, onde nós temos lá 40 e poucos garotos. O CT da base vai ser para 160 jovens, né? Com hotel e tudo mais. Nós temos um fornecedor de refeições. O fornecedor de refeições não estava sendo condizente com a qualidade. Nós resolvemos trocar. Quando nós fomos trocar, nós tínhamos uma dívida com eles. Tá certo? A dívida com eles era o seguinte, eles tinham um contrato com a gente, nós íamos pagar o contrato. Tá certo? E tinha lá uma forma de pagar, que é apresentar nota dentro do contrato. Como ele não apresentou a nota que estava no contrato, nós depositamos em juízo. Tá certo? A dívida daquilo e não pagamos diretamente o fornecedor, até ele arrumar a parte legal para a gente pagar. Ele arrumou a parte legal 4 meses depois, 5 meses depois. Tá certo? E esses 5 meses depois, ele foi lá e recebeu, entrou com uma ação para receber a diferença desses 5 meses. E o juiz decidiu, no meu modo de ver, injustamente, que esses R$ 1.400, tá certo? O Corinthians teria que pagar R$ 1.400. Então, o custo da marmita é de R$ 1.400. O que é uma vergonha um jornalista, alguém, fazer um comentário que o Corinthians não paga marmita por causa de uma ação de R$ 1.400. Tá certo? Que era a diferença desses 4 meses do dinheiro que estava depositado em juízo em janeiro e que foi pago no mês de maio. Então, muitas vezes o que se comenta, gente, bom, você explicar isso na mídia, toda vez que acontece e tal, muitas vezes você não vai, porque notícia do Corinthians tem todo dia, boa e ruim. E acaba pegando. E se você explica, vai para a mídia, se eu for para a mídia todo dia, se o André, se o Duílio ou qualquer outro diretor do Corinthians for para a mídia todo dia, nós vamos ficar na mídia todos os dias. Tanto quanto, talvez, um ministro, um presidente, porque o Corinthians é notícia, né? Todo mundo quer uma notícia do Corinthians. Então, essa é a questão das marmitas, né? A mesma história foi da penhora da taça, que é uma coisa também ridícula, né? Aliás, porque a taça não está lá, a taça fica em Munique, o que tem lá é uma réplica que não vale nada. Então, quando alguém decide penhorar uma taça que não vale nada, é só uma questão moral, de uma discussão, de uma dívida que tinha com a universidade, nós temos uma dívida com eles e eles com a gente. Como então, é que está? Já resolvido. Já resolvido? Resolvido, equacionado, e o Corinthians está pagando exatamente essa diferença. O problema é que você paga, como é uma massa falida, o dinheiro entra lá e sai. E os advogados que penhoraram a taça, eles querem os honorários, que nós não temos nada a ver com isso. O Corinthians paga religiosamente seus compromissos. Ô, Matias, eu fiquei sabendo que o Mauri Lima está processando o Corinthians.
Quem mais está processando o Corinthians de atletas, ex-atletas? Não, eu não tenho esse conhecimento. Nós tínhamos um processo do Adilson Batista, que já foi liquidado, de uma discussão antiga, é o único processo que eu tenho conhecimento. Tem uma discussão também com um clube do Paraná, de uma diferença de um jogador, que eu não me lembro o nome agora, mas é com o clube, não é com o atleta. E o Mauri Lima que ele se acha no direito de reclamar hora extra enquanto ele esteve lá. O Mauri foi com o Carírico, na volta já tinha outro profissional e ele não foi incorporado. Então, aí ele se sentiu no direito de reclamar do tempo... Ele está pedindo o quê? Hora extra? Esse tipo de tempos passados. Qual o Paulo André? Né? Mais ou menos. O Paulo André é outro caso, né? O Paulo André já foi liquidado faz tempo, né? Quer falar sobre algum outro assunto, Mari? Pode seguir. Marcos, só para ficar claro, isso tem em todo lugar, né? Claro. Discussão com atleta, hora extra, é muito difícil você controlar, porque eles dedicam muito tempo lá, e as leis sociais dizem 8 horas e tal. Então o cara fica, às vezes, muitas horas no clube, não registra, depois quando sai, vai lá pedir o dinheiro dessas horas. Como ele é CLT e com contrato de 3 anos, muitas vezes o juiz decide, e às vezes com razão, às vezes de forma intempestiva, sem entender também os nossos problemas. Antes da gente entrar na questão do estádio, que eu acho que é o que o torcedor, ou não sei se é o que mais quer saber, mas o torcedor quer muito saber a questão do estádio, eu estou aqui com um estudo do Itaú BBA, né, sobre todos os clubes de futebol, não só sobre o Corinthians, mas na parte do Corinthians, o que me chamou a atenção, tem aqui os números e aqui uma espécie de resumo do que eles acharam, né? E tá aqui, ó, uma das questões relevantes que envolvem a administração do Corinthians é a parte social, o clube. Note que nos 2 últimos anos o clube social apresentou um déficit de 16 milhões de reais em 2017 e 22 em 2018. E quem cobre esse déficit são as receitas geradas pelo futebol, ou seja, o futebol está cobrindo o clube social. Em termos de custos, já descontadas as transferências de alocação para o futebol, os maiores são com pessoal, seguidos das chamadas despesas com serviços profissionais. Quando comparamos a geração de caixa consolidada das atividades com aquele que seria apenas o futebol, vemos que há uma diferença que reduz bastante o potencial do futebol, que poderia estar gerando 100 milhões anuais contra os 76 milhões que o sistema gera. E eu tenho aqui um custo, segundo esse estudo do Itaú, de despesas com o pessoal do clube, ou seja, com funcionários do clube do Parque São Jorge, de 34,3 milhões de reais anuais. Esse é um problema para o Corinthians? Nenhum, zero. Posso explicar isso tranquilamente. Aqui está junto o esporte amador e o social. Ele não consegue separar isso porque a gente publica um balanço único. Eu enxergo isso tranquilamente. A parte social do clube é muito clara. 21 milhões é o custo social do clube. E nós arrecadamos 13 milhões por ano. Nós temos 7.800 pagantes dos 14 mil sócios. Esses 7.800 pagantes é que elege o presidente, é que elege o Conselho Deliberativo. O Silvinho é conselheiro, conhece bem isso. Nós temos que ter o skate, nós temos que ter a sauna, nós temos que ter a academia, nós temos que ter as quadras de tênis, nós temos que ter as piscinas, nós temos 7.500 torcedores que frequentam o Corinthians, famílias, né, 7.500. Então, você faz o clube para 7.500 e administra a marca para 40 milhões de consumidores corintianos, de sócios torcedores. Não é fácil. Mas para gastar 21, arrecadar 13, e para uma diferença de 8 milhões é peanuts, não é nada, é zero. O Corinthians arrecada mais de 500 milhões por ano. Não então, é isso não que é faz isso, as finanças... Absolutamente. Outra coisa, Marco, já falei isso várias vezes. O restante aqui, os esportes amadores. É o futsal, que todo corintiano se orgulha de ser campeão nacional. Estamos disputando a Libertadores. Infelizmente, não ganhamos o título, mas
O corintiano se orgulha de ver o clube na televisão, de ver o clube jogar basquete, de ver o clube no futebol feminino, de ver o clube nas piscinas, disputando o Campeonato Brasileiro. Tem 3 clubes no mundo, já falei isso várias vezes, inclusive para o Andrés, e o Andrés concorda, tem 3 clubes no mundo que tem todos esses esportes que eu falei, o futsal, o basquete, o voleibol, o futebol feminino, o futebol profissional e todas as categorias de base. E natação. O Corinthians, o Real Madrid e o Barcelona. Ninguém mais. Não tem nenhum clube brasileiro que tem isso que eu estou falando. Então, isso é um orgulho para o Corinthians. Isso é esse custo que o relatório está mostrando. De 8 milhões. Não, de 8 milhões é do social. O restante aqui que ele está mostrando, que é 34 contra 8 aqui, acho que dá mais 7, né? 22 de déficit. De déficit, dá 22 milhões. Então, você tirando 8, dá mais alguma coisa. É o custo dos esportes amadores, que é um orgulho para o corintiano. Todo corintiano quer ver a sua camisa na TV fechada, na TV aberta, enfim. Então, isso para nós é muito pouco. Você pega esse custo aqui de... quanto deu lá? 34 milhões. 34 para 500. O futebol é 500 menos 34. Esse é o futebol. Então, nós somos um clube de futebol para 40 milhões. E quanto do futebol que foi para ajudar o estádio? Esse ano, 16 milhões. 2018. Este ano está orçado 6. Só faltou 6. 6 é a administração que nós fazemos dos recursos que nós promovemos para o fundo para pagar o estádio. Então, assim, o Corinthians precisa administrar. Então, precisa ter gente que administra bilheteria, que administra limpeza, que administra o entorno, dá 6 milhões. Nós vamos zerar isso aí. Esse ano vão ser 6. Né? Então, o resto é bilheteria, que nós tiramos as despesas e repassamos para pagar o fundo. Então, com as palavras do diretor financeiro, aí quebra um paradigma aí, né? Porque toda vez que é publicado o balanço, ou toda vez que chega na época de aprovação de contas, de orçamento no Corinthians, e é publicado, o Corinthians na forma transparente de ser, é publicado, os conselheiros recebem a documentação, e daqui a pouco isso daí, 1 minuto depois, está em tudo quanto é mídia, né? Todo mundo compartilhando o PDF. O torcedor fala, como é que pode o social, o culpado disso é o social? Então, na palavra do... Não tem nenhuma culpa. O clube não ofende a marca. A marca é muito maior. Aliás, o clube é dono da marca, né? Como o clube é dono da marca, você ter um social... Porque era muito fácil você acabar com tudo isso e ficar só com o futebol. Tem um candidato a presidente do Corinthians que sempre fala isso, que ia fechar o clube e ficar só com o futebol. Nós não podemos fazer isso, gente. Nós nascemos de um clube de remo. Nós temos lá o remo e a âncora no nosso distintivo. Nós somos um clube de futebol, como é o Flamengo, como é o Vasco da Gama, que oriundos do remo. Tá certo? Depois o futebol se desenvolveu e ficou muito maior que o remo, mas o Corinthians nasceu de um clube de remo. Então, na verdade, você contrariar suas raízes e não ter mais nada, né? Um dos orgulhos do Corinthians são os esportes amadores. É o clube. Todo corintiano que vem a São Paulo, ele quer ir lá no parque, ele quer ir lá na arena, ele quer ir lá no CT. É que a gente não pode abrir o CT para todo mundo todo dia, né? Mas ele se orgulha daquilo que é o patrimônio do clube. O torcedor se orgulha do patrimônio do clube. E o patrimônio do clube está no clube social. Outra máxima que a gente pode derrubar aqui. Segundo esse estudo, em 2018, foram investidos 72 milhões de reais. Dizem que o Corinthians não gasta com contratação. Esse ano foram gastos quanto com contratação por alto? Eu sei que você não deve saber de cabeça. Um pouco menos, 64, acho. Mas isso é caixa, né? Porque você tem o caixa de receita, você compra o jogador, você coloca num ativo o seu valor federativo e assume uma dívida do ano a ano, do seu salário. É assim que é feito o balanço, tá certo? Então, é 60 e poucos milhões. O Gil, eu expliquei lá na rádio, vê se eu expliquei certo.
ele fez esse contrato de 6 meses por uma manobra contábil para entrarem os pagamentos das luvas apenas em 2020, foi isso? Exatamente. Na verdade, você não tem o passe, você paga para o jogador, tá certo? E se nós pagássemos agora, iria entrar no balanço contábil agora e ficaria muito difícil fechar o balanço. Então, o Gil foi extremamente condescendente, parceiro, e para que a gente pudesse respeitar o seu balanço, para a gente pudesse fechar o balanço e pudesse ter uma situação financeira e econômica melhor. Então, é só um acordo. Isso, ele não vai ter nenhum prejuízo com isso. O Corinthians vai ter benefício com isso. E, na verdade, isso é uma coisa absolutamente legal, né? Absolutamente legal. Que você... O Avelar da mesma forma que o primeiro pagamento vai ser ano que vem. Exatamente. Então, isso para nós é bom, porque você consegue fazer essa administração de recursos, exatamente preservando o patrimônio do clube, né? Porque toda vez que você vai lá e você faz um balanço, 50 milhões de déficit, você tem que diminuir o seu valor patrimonial em 50 milhões. O Corinthians tem um patrimônio muito maior, mas isso não é uma coisa salutar. Então, a gente procura não fazer um déficit. Isso tem a ver com caixa e despesa, certo? É balanço patrimonial. E essa é a razão. O ano que vem vai ser o último ano do Andrés. Geralmente, no último ano, o presidente contrata bastante para deixar... Não vai fazer. Para deixar... Será Eles que... têm muita responsabilidade e poderia fazer agora. Já contratou demais, ele sabe disso. Você não acha que ano que vem, então, o Corinthians vai gastar mais do que gastou nesse ano? Pode ser, depende da arrecadação do orçamento do ano que vem. O Corinthians está numa situação financeira muito favorável, porque nós temos 20 contratos de jogadores que se encerram em 31 de dezembro. Jogadores que não estão jogando, posso elencar aqui. Guilherme, Marlone, Felipe Bastos, enfim, todos eles aí, o Camacho, tem vários, são 20. Mendonça está ainda? Não mais. Não, o Mendonça foi vendido, né? São 20 jogadores. Desses 20, isso dá uma quebra na folha de 3 milhões e 800. O que possibilita o Corinthians contratar, porque o Corinthians tem um teto salarial próximo de 400 mil reais. Então, 400 e alguma coisa. Eu não posso dizer... 3.800 por mês. 3 milhões e 800 por mês. Por mês. De folha. Então, isso dá uma caixa para você contratar. Quer dizer, o Corinthians pode contratar para o ano que vem. Evidentemente, trazer um outro que venha completar o elenco, para qualificar o elenco. É desejo do presidente sempre ter um time muito competitivo. Isso é interessante, isso da manchete. Com os 20 e poucos jogadores que vão encerrar o contrato no final de 2018, o Corinthians vai ter um alívio de 3 milhões e 800 mil por mês que pode gastar com salário. Renovado. Isso. Não sei. Mas Pode a ser. grande, pelo menos a Eles maioria... não estão jogando. São jogadores que nem estão no Eles clube. não estão não jogando. Não, mas você pode... O Guilherme de volta. Não, mas, por exemplo, Camacho. Camacho, a gente não sabe, essas coisas dependem muito do treinador, que também faz um trabalho muito sério, que também colabora, preserva o patrimônio, evidentemente, mas a gente não sabe, cada cabeça uma sentença, né? Você, que é torcedor também, né, falou que acompanha o clube desde sempre, tem esse lado torcedor, olhando Claro. o clube, aliviando esse valor na folha salarial do Corinthians, opinativamente, qual setor que você acha que o Corinthians deve priorizar? Vou falar um pouco de arrecadação. Eu vou dizer assim, lá no Corinthians, o Silvinho é conselheiro, ele sabe. Todo conselheiro pode ganhar um ingresso para ir no jogo. Pode pedir ganhar um. Ele ganha um, tem direito a comprar mais 4. Quando tem um jogo grande, o conselheiro vai lá pedir 20 ingressos. Não tem, acabou. O Corinthians não faz isso. Tem uma regra que é cumprida. Para todos. Ele pode ganhar um ingresso e comprar mais 4. Em vários setores. Eu, particularmente, tenho 2 cadeiras, que eu pago o ano todo, eu vou na minha cadeira. Eventualmente, quando tem às vezes vou no camarote do Andrés,
levo a minha mulher, meus filhos e tal, e aí, quando ele me convida, e ele sempre me convida, eu nunca vou, eu vou sempre na minha cadeira. Como é atrás do treinador, não posso falar muito, né? Nem posso xingar, nem posso reclamar. Mas eu sou torcedor, eu vou todo jogo, fico lá na torcida, todo mundo me vê lá. Às vezes o jornalista chega perto, quer falar e tal. No jogo eu não falo, mas, enfim, sou torcedor como outro qualquer na arena. Adoro ir na arena, como ia no Pacaembu, e, enfim. A questão da arrecadação do Corinthians é o seguinte: o Corinthians tem um plano de colocar por jogo mais de 30 mil pessoas, seja grande ou pequeno. E ele dimensiona preços no sentido de pôr mais de 30 mil. O último jogo contra o CSA, que não era um jogo tão grande, tinha 34 mil pessoas. Claro, você diminui um pouco o custo e você coloca mais gente. Um jogo grande, você tem um ingresso um pouco mais majorado, porque você precisa arrecadar também. Isso faz parte de uma inteligência de venda de ingresso, Mariana. Isso é feito pelo Caio com muita competência, passa pela mão do Andrés, passa por todos, por mim e tal, e a gente olha e realmente, às vezes, palpita e tal, mas a responsabilidade é do Caio, que é o cara do marketing, é o cara da inteligência de arrecadação, que é importante arrecadar para a gente não deixar de cumprir o pagamento com o fundo que paga a arena. É a bilheteria do Corinthians que paga o financiamento da arena. Então, tem uma inteligência atrás de tudo isso. Mas o Corinthians tem ingresso a R$15. O Corinthians tem, do lado norte, depende do jogo, que às vezes custa 30. Você tem no lado sul, que custa 65, 70, às vezes 80, às vezes 40. Você tem no leste, que tem um preço mais perto, um pouco maior, mais para cima, um pouco mais barato. E no oeste, os ingressos mais caros. Normalmente no oeste é onde tem as cadeiras vendidas, agora com o ingresso incluso o ano todo, né? Mas quando você tem as cadeiras não vendidas, que são vendidas a 350, 400, sei lá, um corintiano que vem fora de São Paulo, quer comprar de última hora, não é sócio torcedor, ele compra uma cadeira na Zona Oeste. Por que não? Para ir uma vez, 350, quanto custa um show hoje num teatro de primeira linha em São Paulo? Custa R$500. Se você mandar entregar, mais 20. Então, às vezes os jornalistas reclamam muito que o ingresso é caro e tal, mas não pode ser menos do que R$15. Ele muitas vezes se sente um pouco afastado que o clube se afasta um pouco dessa realidade do torcedor. Bom, mas Mariana, o problema é o seguinte: não dá para você ter uma arena que cabe 45 mil pessoas, onde somente 350 mil corintianos vão ao estádio uma vez por ano, pelo menos. Se ele vai 10 contra 1, que eu estou falando, são 350 mil que vão ao estádio. Então, você precisa ter um ingresso bem calculado para estar cheio, né? Você precisa ter a arena cheia. Ela não pode ser muito cara, mas também não pode ser muito barata. Nós precisamos arrecadar. Nós temos direito de imagem, TV e tal, mas precisa arrecadar. Agora, é um espetáculo. A arena é um espetáculo. No mundo inteiro é assim. Não dá para ter ingresso mais a R$5. Infelizmente. O corintiano, às vezes, fica chateado com isso. Enfim. Mas, se você for uma vez por mês, R$15, não é nada que vá ferir. Dá para todo mundo pagar. Tá certo, Silvinho? Mesmo que, às vezes, isso seja contra a nossa vontade, né? Outra coisa, o negócio da pontuação do sócio-torcedor, né? No jogo da final do São Paulo, o Corinthians abriu para vender ingresso a 35 pontos do sócio-torcedor. Você conhece bem isso. Os sócios-torcedores que vão à arena ficaram bravos, queriam 45. Sabe por quê? Porque nós estamos possibilitando aquele que vai a menos também ir ao estádio. E, então, tem uma disputa entre eles também. Tá certo? Que aquele que vai mais quer ir mais. E aquele que vai menos também quer ir. Isso é uma coisa difícil de administrar, não é tão simples, mas é uma coisa que faz parte do nosso negócio. Tem os dois lados, né? O Corinthians pensou num sistema muito bom, porque o torcedor quer ir, porque se ele não for, ele não consegue ir no outro. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, meu pai, que é corintiano, não consegue assistir um jogo. Porque ele não tem a pontuação. Que leva, né? Pois é, ele não consegue assistir um jogo hoje, porque ele não tem pontuação. Ou ele se torna um sócio torcedor e começa, pelo menos
comprar. Mas aí ele vai ter que ir um monte de jogo para conseguir uma final de campeonato. Então, mas aqueles que vão sempre também querem ter o privilégio. Então, isso é difícil. Como é que você faz essa inteligência se você não coloca uma regra? Agora, o preço do ingresso, o cálculo todo envolve isso, dependendo se é um jogo grande, dependendo se você colocou mais de 30 mil num jogo, você consegue deixar mais barato no próximo? Não. Funciona A gente faz jogo a jogo e sempre, a nossa ideia é sempre ter mais de 30 mil. Às vezes beira, 28, 29, nem sempre é como a gente quer. Outra coisa, horário de jogo. Se o Corinthians jogasse todo domingo às 4 da tarde, estava cheio sempre. Mas às vezes joga sábado à noite. Sábado à noite aumenta o pay-per-view. E às vezes a televisão, que também é nossa parceira, coloca sábado à noite, às 9 da noite. Sábado às 9 é ruim. Sábado às 7 não é tão ruim. Porque o cara vai, depois ele pode sair, comer uma pizza, sair com a família, enfim. Às 9 da noite você perde o dia do descanso. O dia que você relaxa. Então, e o horário 9 da noite não é tão ruim. Dura quando é 9h30. 9h30 já é mais difícil. Melhor do que 9h45, que era, né? Para mim, o horário de futebol à noite tinha que ser 9 horas. Que é um horário que você já saiu do trabalho, você chega ao estádio, e você pelo transporte público, e você vai para casa, vai dormir, para outro dia trabalhar. Isso não é sempre assim. Então, essa é uma disputa entre os direitos de TV e a arrecadação, que é uma coisa que a gente também administra junto com o nosso parceiro, junto com a Globo, enfim. Mas não é fácil. A gente está falando com o Matias Romano Ávila, diretor financeiro do Corinthians. A entrevista já está passando de 40 minutos. Então, eu tenho mais 2 perguntas. Não sei vocês também, perguntas para terminarem. A minha primeira pergunta, depois você faz uma, então, o Corinthians está devendo para alguém do atual elenco? Salário, direito de imagem, seja o que for, premiação de título? Premiação de título, sim, do Paulista, nós devemos pagar em agosto. E direito de imagem, sim. Mas é que o direito de imagem não é uma coisa mensal. Você tem uma dívida, por exemplo, tem um direito de imagem que vence em setembro. Tem alguma coisa ainda desse ano que nós não pagamos, mas um outro jogador, salário não, tudo em dia, e enfim, eu acho que isso que é importante. Direito de imagem, você pode dizer qual o jogador? Não, porque eu exponho, né? E o direito de imagem é assim, às vezes não é mensal, né? Não tem direito de imagem mensal. Eu tenho um acordo que eu tenho pagamentos alternados, né? Mas sempre tem um ou outro que às vezes atrasa. Mas eles entendem e nunca fica sem receber. Eventualmente, a gente faz alguns acordos, às vezes, para jogar mais para frente e tal. Mas nunca, quando a situação financeira está boa, nós estamos num ciclo de transição entre aqueles times que foram desmontados, os jogadores que não estão jogando e o clube competitivo. Não é tão simples. Com relação ao estádio, né, não é exatamente uma pergunta, são perguntas, mas são colocações que acabam afetando diretamente a questão financeira. Eu, como corintiano, como torcedor, como sócio, como conselheiro, me preocupa muito quando a gente lê questão dos debêntures, as debêntures que a Odebrecht emitiu e tem que pagar, e tem a questão, e eu sempre entendi que pagar o financiamento não era um grande problema, que o Corinthians, que o fundo / Corinthians consegue tranquilamente pagar o empréstimo, mas tem essa questão ainda que hoje é o grande fantasma no armário que atormenta as nossas cabeças. Então, eu entendo que enquanto a gente Corinthians, a gente torcedor, que é uma família só, mas é claro que o problema é seu, é o problema do Andrés, enquanto a gente não resolver a questão da Odebrecht, enquanto a gente não tirar a Odebrecht lá, quando a gente lê questão de estádio, vai aparecer debêntures de Odebrecht. Teve uma matéria na Folha essa semana que já foi desmentida pelo Romeu Thuma Júnior, que é um dos integrantes do grupo que foi formado no Conselho Deliberativo. Foram apresentados números, que na matéria da Folha diz que o Corinthians deve só para o Odebrecht
800 milhões, parece. Eu mesmo Então, disse que não era verdade. Eu então vou isso explicar preocupa. isso. E tem uma outra questão, eu tenho um amigo que ele era fiel torcedor, ele deixou de ser, e ele falou, eu falei, mas por que parou de pagar? Você tá mal de grana? Ele falou, não, cara, é que eu não consigo a pontuação, mas eu aderi ao fiel cambista. A gente, aí, quando eu quero ir para um jogo, eu ligo para o cambista e consigo ingresso. Então, é uma problemática. Quem vem de metrô chega na estação Itaquera e tropeça em cambista. O fiel torcedor cambista então, a gente compra precisa acabar, e vem... mas isso precisa não é acabar de alguma isso não forma é um problema com o do cambista. Corinthians. Precisa acabar, precisa Vermelhos dele. deixar só no eletrônico mesmo, tá? Porque, por exemplo, nós somos jornalistas, a gente emite lá, assim como os conselheiros também, emitem o voucher, coloca lá direitinho, então o Corinthians precisa... aí o Caio, que está cuidando da arena, precisa ver essa questão, ó, o conselheiro ou o assessor, ou seja quem for que se beneficia da gratuidade. E o André já disse que até o final da gestão dele, o conselheiro não vai pagar e que o assessor não vai pagar. Mas e isso eu não tem acho problema que nenhum, e como não eu é disse. isso que onera a arena, Exato. porque se for ver no montante, não são mais de 60, 70 conselheiros que vão em jogo. Silvio, Mas na isso minha aí a opinião, gente o conselheiro precisa- não tem nada a ver com isso, não é conselheiro Mas eu digo a que questão- compra ingresso para vender, certo? Que a gente eu pelo menos já recebi de um torcedor, num determinado local, muito próximo da arena, o cara tinha vouchers, o cambista tinha vouchers na mão, e revendendo esses vouchers. A gente precisa acabar com isso, a gente tem uma arena para pagar. O torcedor queria uma casa, Pacaembu, saudosa Maloca, legal, a gente tem histórias lá, saudades, falta a gente não sente. Porque o Pacaembu não consegue mais. Cai energia. Agora vão terceirizar, vai mudar. Vai mudar. Então a gente precisa acabar com o cambista e precisa resolver a questão do Odebrecht. Vamos falar primeiro da arena, né? Porque a arena é importante. Depois a gente fala do cambista. A questão da arena é o seguinte. Nós temos duas coisas para pagar. Um financiamento que foi feito para a construção, que foi feito para o fundo, sócios do fundo, o Corinthians, a Odebrecht e a própria Caixa. Então, o fundo que era uma garantia desse financiamento. O Corinthians tem 2 datas das 5 que tem no Parque São Jorge que dá em garantia da parte dele, né? Do pagamento do financiamento. Nós estamos com o financiamento em dia. Nós pagamos 2,5 milhões 4 meses por ano e 6 milhões 8 meses por ano. 58 milhões. Certo? Esses 58 milhões, o Corinthians vai arrecadar 75 milhões, que tira as despesas, mais 20 milhões que tem de eventos da Arena, que vão totalizar aqui o pagamento desse dinheiro aqui. Tá certo? Então, o financiamento do Corinthians está absolutamente em dia. O Corinthians pagou, nos últimos 4 anos, 150 milhões, deve 400 milhões, que vai pagar nos próximos 8 anos. Tá certo? Esse dinheiro está calculado ao juro. Então, quando eles falam assim, porque custou 1.250 bi, não é isto. Porque eles estão somando o valor do financiamento com juro, mais o valor que deveria pagar a Odebrecht. Certo? Isso é como você estivesse fazendo uma casa, onde você financia uma parte e a outra parte você paga direto à construtora. Certo? Vai ficar claro o que é o pagamento da arena. Aí a construtora vai lá e não faz parte da obra. O que você faz? Você vai lá e corta do que você deveria pagar do orçamento. Tá certo? Isso nós estamos negociando com o Odebrecht. Por que estamos negociando? Primeiro, nós estamos na fase final, eles entraram em recuperação judicial. Quando eu entrei em recuperação judicial, eles têm dívida com bancos, inclusive com a Caixa, que eles têm que pagar e eles vão pagar, enfim, eles estão aí, a gente não responde por essas ações. Debênture, o Corinthians não tem nada a ver com debênture. Debênture é um empréstimo que foi feito pela Caixa, que ela deveria pagar agora 290 milhões. Pela Odebrecht na Caixa. Que o Corinthians não tem nada a ver com isto. Essas debêntures, ela
ela precisa ser paga lá. Como está em recuperação judicial, é uma negociação entre eles. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Aí é o seguinte, aí veio a inauguração da Copa. O estádio ficou mais caro. Para o estádio ficou mais caro porque precisou aqueles grandes saguões para receber chefes de Estado e tal. Então, precisou aumentar o orçamento. Para aumentar o orçamento, a prefeitura compensou num crédito ao Corinthians, que nós chamamos de CIDs, tá certo? Que é o título da dívida da Prefeitura de São Paulo em crédito fiscal. É como se eu estivesse construindo a casa e eu tivesse um crédito junto a uma prefeitura local, onde eu daria em desconto para a construtora. Você vai lá e está aqui o meu crédito, que você tem que pagar lá de imposto, você paga com o meu crédito. Esse é o CID. Nós já passamos boa parte deles para a Odebrecht, vamos passar o restante como parte do pagamento. Tá certo? Você pegando o que deveria pagar a Odebrecht, menos os CIDs, menos as obras não concluídas, você tem um valor de dinheiro que eu não posso adiantar para vocês, porque eles estão em negociação de recuperação judicial. E isso não está assinado ainda, mas está na fase final. A nossa relação com eles é ótima, com a Caixa é ótima. Isso está sendo feito com a maior tranquilidade, com o maior profissionalismo. Os profissionais de carreira da Caixa são excelentes, entendem toda a parte financeira, e o da Odebrecht também. Nós não temos problema com nenhum dos nossos fornecedores, nem com nenhum dos nossos credores. O Corinthians vai pagar, que é muito pequeno em relação aos 800 milhões. Alguma coisa em torno de 100 e poucos milhões, tá certo? Que nós devemos assinar e pagar a Odebrecht. A forma de pagamento, nós podemos fazer um financiamento, nós podemos refinanciar na Caixa, nós podemos fazer de várias formas, ou podemos parcelar com a própria Odebrecht. Só traduzindo para o torcedor, então, esses 6 milhões mensais, mais 2 milhões durante 4 meses, é em relação ao fundo, são os 400 e poucos milhões. E o resto seriam 120 e poucos milhões que ficariam tirando todos esses descontos que você disse. Eu não posso adiantar quanto é, mas é 100 e alguma coisa, tá certo? O estádio sairia por uns 600 milhões, mais ou menos. Não. Eu diria que se você calcular hoje a valor presente, se eu construir o estádio hoje, quanto ele custaria se ele pudesse construir num dia, valeria alguma coisa em torno de 850 milhões. Esse é o número, você traz o valor financeiro para o valor de um dia. 800, o que é do estádio, com essa qualidade, um dos estádios mais lindos do mundo, um dos melhores estádios do mundo, o orgulho do corintiano, o Corinthians tem capacidade. Para um clube que arrecada 500 milhões por ano, você não pode fazer um estádio de 850? Então, assim, falar mal do Corinthians, que o Corinthians não vai pagar, que o estádio... Esquece, o Corinthians cumpre os seus compromissos, vai cumprir, está sendo equacionado com a maior tranquilidade. Não sei se você ficou tranquilo, Silvinho. Vamos falar um pouco do cambista. Só, Mariana, sobe. O cambista é uma coisa que nós não controlamos. Isso é um problema policial, não é um problema do Corinthians. Mas nos afeta, prejudica o corintiano, né? Quando você faz a inteligência de custo de coisa, o cambista se aproveita dessa inteligência para comprar o ingresso a 15 e vender a 50. Para comprar o ingresso a 60 e vender a 100. Compra a 40 e vende a 100. Vende a 200, às vezes, se for na hora do jogo, em um jogo grande, entendeu? Mas, evidentemente, se tiver alguém dentro do clube, nós vamos combater. Se a gente conseguir provar que um voucher que foi dado, por exemplo, para um conselheiro, vai para o conselho de ética do clube, claro. Ninguém pode usufruir de ser conselheiro e ter um benefício financeiro em cima do clube que ama. Isso é uma coisa absolutamente louca. Não tem nenhum cabimento. Mas é bom que você traga essas percepções, porque a gente leva para combater. O que a gente puder combater no clube. Você quer ver uma coisa que eu gostaria de dizer aqui? Antigamente, no clube, conselheiro, todo mundo pegava a camisa lá. Sabe quanto o Corinthians gastava por ano? Não. Sabe quanto gastava por ano de camisa dada como brinde? Camisa, porque você tem que pagar a Nike. É quase 9 milhões de reais. Hoje não tem camisa para ninguém.
E quem quiser levar lá para ser assinada, leva, conselheiro, diretor, qualquer um que pedir lá no Corinthians, a gente assina, os jogadores fazem isso com o maior prazer. Só que a camisa é comprada pela pessoa, comprada por quem quer presentear, né? Então, isso também acabou, porque é uma coisa profissional, nós temos que profissionalizar o clube. Né? Mudando um pouco de assunto, quais são hoje os principais desafios do clube para fazer do futebol feminino não seu principal produto, porque ainda é muito difícil chegar perto do masculino, mas que ele seja pelo menos o segundo? Não, a gente tem investido muito no futebol feminino, né? Aliás, tinham 4 jogadores do futebol feminino que poderiam estar na seleção e não estiveram. É uma opção do treinador de escolher atletas mais calejados. Mas o Corinthians lidera o campeonato. E o objetivo do Corinthians é ser campeão brasileiro. E, se possível, da Libertadores, enfim. O Corinthians tem objetivos grandes com o futebol feminino. E do futebol profissional ser campeão brasileiro, claro, e campeão da Sul-Americana. O Corinthians quer ganhar títulos. E a gente trabalha para isso, né? Isso está na cabeça, hein? A gente não entra num campeonato para só disputar. Nós entramos para ganhar. E tem investimento para isso. Nós contratamos 16 jogadores esse ano. Não é fácil, não é pouco. Qualificamos e tal. Evidentemente, se o Corinthians estivesse muito acima de todo mundo, estaria ganhando tudo, mas tem 10 clubes que podem ser campeão brasileiro, que disputam mais ou menos no mesmo nível, né? E não tem nenhum bicho-papão, não. É tudo ver o que aconteceu com os nossos adversários aí na última quarta-feira. O futebol é muito disputado, muito competitivo. E domingo estou lá na arena. Satisfeito? Para finalizar, 30 de julho, se eu não me engano, fecha a janela. Dá para falar que não chega mais ninguém? Não, acho que não. Porque nós já temos um elenco extremamente competitivo e a não ser que tenha alguma surpresa que eu não conheça. Mas daí você não sabe também. Também não sei. O que eu sei, acho que o Corinthians vai terminar o campeonato com o elenco que tem, que é muito competitivo. Ainda tem muito a dar para o clube, eu acho. Pode sair alguém nessa janela? Pode. Aí pode, porque a gente não sabe. Pode ser uma proposta irrecusável. Aí não vamos... Vai fazer o quê? Se for alguma coisa irrecusável, aí a gente vai comercializar. E, enfim, eu acho que é o nosso negócio. Eu queria dar uma mensagem para o corintiano. Claro, deixa uma mensagem para o torcedor corintiano que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente, que está vendo a gente. Matias Romano Ávila, diretor financeiro do Corinthians, agradecendo já essa entrevista muito bacana, que eu acho que tirou uma série de dúvidas do torcedor. Por favor, a palavra final. Bom, corintiano, os 40 milhões de corintianos que estão no Brasil, 7.500 associados hoje que pagam o título do Corinthians, nós continuamos com muito orgulho da nossa marca e com muito orgulho do nosso clube, que com certeza é um dos maiores clubes brasileiros e do mundo. E eu tenho certeza, corintiano, que a gente vai ser muito vencedor ainda esse ano. Obrigado aí pela atenção.